Vamos comparar agora a distribuição do cloro com outro gás nobre, do argônio. O cloro tem 17 elétrons, sua distribuição eletrônica é essa daqui. 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda, 7 na terceira, portanto 7 na última, tá? Tá quase, ele está a 1 elétron de se estabilizar, a 1 elétron de chegar a 8. Se ele recebe mais um elétron, já a gente fala como eles fazem isso, ele vai para 3s2, 3p6, 2 com 6, 8 elétrons, completou o octeto e ele ficaria com uma distribuição eletrônica igualzinha à do argônio, 3s2, 3p6. Portanto, nessa situação, o cloro, após receber o elétron, ele estaria estável, porque ele estaria com o seu octeto completo. Beleza? Percebam que eu não falei do primeiro gás nobre, que é o hélio. O hélio só tem 2 elétrons, mas tem uma coisa curiosa aqui, né? O hélio, obviamente, também é estável, assim como todo gás nobre. Tem alguns que não são estáveis, né? O radônio, por exemplo, porque ele é radioativo, então ele é instável por outra razão, que não é uma razão eletrônica, é uma razão nuclear. Isso é assunto para outro momento, tá? Mas eu não falei do hélio porque ele é uma exceção à regra do octeto, ele é estável, mas só é estável com 2 elétrons. É que, na verdade, se a gente fosse um pouquinho mais rigoroso no enunciado da regra do octeto, a gente ia dizer não que ele tem que estar com 8 elétrons na última camada, ele tem que estar com configuração eletrônica semelhante à de um gás nobre. Então, por exemplo, quando qualquer elemento fica com 2 elétrons na última camada, desde que a última seja a primeira, ou seja, ele só tem essa camada, ele também vai estar estável. Então a gente tem o lítio, que eu nem coloquei aqui, né? O lítio tem 3 elétrons. Se ele perde um desses elétrons, ele só fica com 2. Com 2 na última camada, que por sinal também é a primeira, só tem uma, né? Ele estará estável com 2 elétrons. É a exceção à regra do octeto? Não, porque ele vai estar com configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, que é o hélio. Gente, lembra do seguinte, a primeira camada é a menor, tá? Lembra do modelo de Bohr? A gente tem a eletrosfera dividida em camadas, e quanto mais próxima do núcleo ela for, menor ela vai ser, né? Então, por isso que na primeira camada a capacidade eletrônica é um pouco menor, só cabem 2 elétrons ali, tá certo? Então, com 2 elétrons, se esse cara só tiver a primeira camada, ele também vai estar estável. Muito bem. O que vocês já conseguiram observar aqui? Eu coloquei no quadro, né? 2 ametais, o flúor e o cloro. E eu disse que eles, ganhando elétron, no caso 1 para cada um deles, eles chegam a 8 e se estabilizam. Lembra que eu deixei uma conversa em aberto lá na parte de tabela periódica? Ametais, está escrito aqui, tendem a ganhar elétrons. Ou seja, tendem a formar ânions. Eu falei, galera, só guarda essa informação, mais para frente nós resolvemos. Depois eu explico, está explicado agora. Tá? A explicação vem da teoria ou regra do octeto. Por quê? Eles sempre vão querer dar um jeito de chegar a 8. E o jeito que tem aqui para os ametais para chegar a 8 é ganhando elétrons. E você já pode imaginar que se eu tivesse falado de um ametal da família 6A, por exemplo, ele teria 6 elétrons na camada de valência. E para chegar a 8 não bastaria que ele ganhasse 1. Então ele deveria ganhar 2 elétrons. E se fosse um ametal da família 5A, ele tenderia a ganhar 3 elétrons para chegar a 8. A conta é o que falta para 8, para usar metais. Tá? Essa história da conta a gente vai explicando melhor conforme eu for falando dos tipos de ligações químicas. Beleza? Então está explicado isso daqui. Por que os ametais tendem a ganhar elétrons, portanto, formar ânions. Tá? Se por outro lado eu analiso aqui os metais, eu coloquei de exemplo o sódio e o cálcio. O sódio é um metal da família 1A, portanto tem um elétron
na última camada. Olha a última camada dele aqui, só tem um subnível, e nesse subnível só tem um elétron. E o cálcio, que é um metal da família 2A, portanto, olha aqui, 2 elétrons na camada de valência. Aí, gente, a história é a seguinte. Eles não vão ganhar elétron para chegar a 8, eles estão muito distante do 8. Imagina, tem 1, para 8 faltam 7. É muito elétron para ganhar. Tem 2, para 8 faltam 6. É muita coisa para ganhar. Então, metais, como a gente já falou em tabela periódica, perdem elétrons. E normalmente, pelo menos os metais aqui que são elementos representativos, eles vão perder todos os elétrons da sua camada de valência. Isso vale principalmente para os metais representativos, tá? Bloco S e aqueles que tem no bloco P. O bloco P ainda é um pouco mais complicado de se analisar, porque os metais de lá não se comportam tão claramente como metais, tá? Na química a gente não tem muito 8 ou 80, tem esses caráteres intermediários, beleza? Tem muita gente que tem dificuldade de entender por que um metal perde e chega a 8. E a explicação é muito simples. Se eu pego o sódio, volta para cá, o sódio, e ele perde um elétron, perdendo esse elétron, automaticamente ele perde esse subnível. E também perde a última camada. Qual passou a ser a última camada agora? A segunda, aquela que era a penúltima. 2 com 6, 8. Perdendo um elétron, ele ficou com 8. Olha o exemplo aqui no desenho. 1s2, 2s2, 2p6, ó, a segunda camada está aqui com 8 elétrons, esse cara é o sódio. E aqui, aquele último elétron da terceira camada. Perdeu, foi embora. Opa! Agora ele está estável, porque a sua última camada passou a ter 8. Ela era a penúltima, agora ela é a última. Cálcio. 2 elétrons na última camada, para se estabilizar precisa perder esses 2 elétrons. Perdendo esses 2 elétrons, ele caiu na mesma situação. Aquela que era a penúltima camada, que nesse caso é a terceira, né? Ao contrário do sódio, que é a segunda. Aqui ele passou a estar com 8 elétrons na última camada, portanto, também está resolvido. Tá certo? Então a gente explica aquela outra afirmação. Metais tendem a... Tá errado aqui. Tá errado. Eu tô errado. Metais tendem a perder elétrons. Eu tô errado. Tá? Tendem a perder. Escreva de novo, não tem problema. É dezembro, é quase Natal e eu tô morrendo de calor. Então, tá tudo explicado. Se eles tendem a perder elétrons, eles tendem a formar cátions. Perdendo um elétron, eles formam cátions monovalentes. Carga mais 1. É o caso do sódio. Perdendo 2 elétrons, eles tendem a formar cátions bivalentes. Carga 2+. É a carga do cálcio. Do cálcio e de toda a família 2A. Do sódio também. Tudo aquilo que eu falei para o sódio, eu posso generalizar para toda a família 1A. Daí que vem a conveniência da gente fazer essa, vamos dizer assim, divisão em famílias. Lembra que eu falei que fica mais fácil de prever as propriedades? Se eu consigo saber que o sódio tem uma tendência a perder elétron e formar cátions de carga mais 1, eu posso dizer isso para todos os elementos. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, todos os elementos da família do sódio. Eu falei o sódio 2 vezes, né?